exposição do capítulo 2 do livro de Gálatas. O propósito do apóstolo Paulo ter escrito essa carta aos irmãos da Galácia foi para que eles pudessem resistir a ensinos de falsos profetas, de falsos mestres, que estavam se inserindo dentro da igreja, propagando a salvação pelas obras. Que para que eles fossem salvos, eles precisavam de crer em Jesus, mas que também eles precisavam de praticar obras. Fazendo os dois, se consumava então a salvação. E então o apóstolo Paulo vai escrever essa carta e vai falar que não, isso são ensinos errados, que a salvação é somente por meio da fé em Jesus Cristo. E nós já meditamos no capítulo 1, nós agora hoje meditaremos no capítulo 2, a respeito desse tema. No capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre os falsos cristãos, ele também vai falar sobre a comunhão que ele teve com os outros apóstolos, vai também falar sobre a repreensão que Paulo fez no apóstolo Pedro por a sua hipocrisia com relação a esse assunto, e ele vai terminar a respeito da justificação por meio da obra de Cristo. Então nós estudaremos o capítulo 2 hoje. Vamos fazer a leitura então, a partir do versículo 1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Barnabé era judeu e Tito era grego, gentil. Subi em uma obediência a uma revelação. Deus então mostra e revela para o apóstolo Paulo para que ele fosse novamente em Jerusalém. E lhes expus o evangelho que eu prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então o apóstolo Paulo, 14 anos depois, provavelmente, ou da sua conversão, ou da primeira visita que ele tinha feito a Jerusalém. Então, 14 anos depois, ele vai voltar novamente a Jerusalém, agora acompanhado de Barnabé, que era o companheiro dele de viagens missionárias, que era judeu, e também Tito, outro companheiro de viagem, que era grego, que era gentil. E eles vão voltar para Jerusalém, porque Deus havia falado para ele ir até lá novamente, e se encontrar agora com os líderes da igreja, que naquela época era Tiago, João, e o apóstolo Pedro. E, em particular, com os líderes da igreja, ele então vai expor para eles o evangelho que ele estava pregando entre os judeus, entre os gentios naquela época. Para que, de nenhum modo, ele estivesse fazendo essa obra em vão, mas que eles estivessem em concordância, todos eles com a mesma visão, com a mesma concordância, com a mesma fé, que somente Cristo poderia salvar. Então ele vai e conversa com os líderes da igreja, em particular, e fala a respeito da pregação que ele fazia entre os gentios. Os gentios são todos aqueles que não eram judeus. Nessa época a Bíblia é dividida em dois povos. Os judeus, quando fala judeus, e os gentios, quando fala qualquer outro povo. Mas dos dois povos, Deus faz um só, que é a igreja. Mas toda vez que você vai ouvir falar sobre gentil, eram aqueles que não eram judeus. No versículo 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se,
A circuncisão, ela era uma marca que autentificava o judeu. Então, a circuncisão era um sinal que se fazia na genitália do homem. E a partir dessa circuncisão, então, ele passava a fazer parte do judaísmo. Então, essa era a circuncisão. E, em última instância, o que aconteceu? Que esse ato de circuncisão, ele acabou entrando como um modo também de salvação. Então, eles acreditavam que Jesus salvava, mas eles também começaram a imposição da circuncisão. Que para ser salvo, também todos precisavam de passar pela circuncisão. Então, eles começaram a falar que a salvação dependia de Cristo, mas também dependia da obra da lei, da circuncisão, entre outras obras da lei. Então, no versículo 4, Paulo vai dizer: isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram, começaram a influenciar para o mal, com o fim de espreitar, vigiar, espiar como traidores a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E o que estava acontecendo então? Estava acontecendo que na igreja, lá onde eles estavam, haviam os judaizantes, que eram os judeus que se converteram ao cristianismo. E esses judaizantes, eles estavam querendo que os gentios, que os gregos, que começaram a ir para a igreja, eles também fizessem a circuncisão para serem salvos. Então eles começaram a perseguir aqueles que estavam sem a circuncisão dentro da igreja. E eles queriam então que para aquelas pessoas fossem salvos, eles praticassem as obras da lei para a salvação em Cristo. E o apóstolo Paulo então vai chamar essas pessoas de falsos irmãos, porque eles começaram a acrescentar algo à obra de Cristo. Isso é até muito forte para nós, quando o apóstolo Paulo fala isso. Porque nesse momento, irmãos, eles estavam principalmente tentando acrescentar uma coisa só à obra de Cristo: a circuncisão. Uma coisa. Sabe o que Paulo fala deles? Eles são falsos irmãos. São falsos cristãos. Todas as vezes que alguém tenta acrescentar qualquer coisa à obra de Cristo, ele se torna um falso cristão. Porque a obra de Cristo na cruz, ela foi perfeita. E ela foi suficiente para salvar qualquer pecador que se arrependa dos seus pecados. E Paulo então ele vai falar que aqueles que estão acrescentando algo à obra de Cristo, eles são falsos cristãos. Parece algo tão pequeno, mas é algo tão grande para a igreja. O acréscimo de qualquer coisa para nós sermos salvos significa que nós não seremos salvos. No cristianismo verdadeiro, a salvação é somente por meio da fé em Jesus Cristo. Mas nas outras religiões, a salvação é por obras. No islamismo, fiz aqui uma listinha aqui para os irmãos entenderem um pouco como que a salvação acontece no Islã. Para uma pessoa, para um muçulmano ser salvo, ele precisa de fazer obras e cumprir os 5 pilares do islamismo. Quando ele assim fizer, então ele vai obter a salvação. No hinduísmo, que são aqueles que creem, principalmente lá na Índia, que adoram animais, que adoram o sol, que adoram a natureza, que consideram a parte da natureza como Deus, esses, para alcançar essa salvação, eles precisam alcançar um nível espiritual mais elevado em cada uma das suas reencarnações, como eles acreditam. Então, para eles serem salvos, vai depender
da elevação espiritual deles, se eles começarem a se tornarem muito espirituais, então há uma possibilidade de eles serem salvos. No budismo, que é os que principalmente lá no Japão, China, para eles serem salvos, eles precisam de praticar a moralidade e a meditação, tipo yoga. Então, para eles serem salvos, os budistas, eles precisam de obras. Eles precisam de serem morais, pessoas moralistas, né, com bom comportamento. Se eles tiverem um bom comportamento e fizerem as suas meditações, então eles serão salvos. No catolicismo romano, para eles serem salvos, eles precisam de fazer uma escalada de melhoramento espiritual e uma purificação dessa natureza humana. Para isso, eles precisam de cumprir os 7 sacramentos do catolicismo romano. Então, para serem salvos, eles precisam de obras, eles precisam buscar um melhoramento espiritual, eles precisam de buscar uma santificação, precisam de cumprir os 7 sacramentos para então serem salvos. E na maioria das igrejas também evangélicas, é a mesma coisa, só muda as questões. A maior parte delas, aqui no Brasil, para serem salvos, é muito parecido com o catolicismo romano. Precisa também de fazer obras. Você precisa de dar dízimo, você precisa de fazer campanhas, você não pode faltar da igreja, você não pode... A sua moralidade tem que ser elevada, você tem que fazer um monte de rituais, um monte de coisas, para então você também ser salvo. Essa também é a identidade das igrejas hoje também aqui no Brasil. E tudo isso é fruto do pelagianismo e do arminianismo. O catolicismo romano, eles são pelagianos, semi-pelagianos. O que significa isso? Significa que para serem salvos, Deus faz um pouco e o homem faz a maior parte. Então essa é a visão de salvação dos católicos. Deus estende a mão, mas o homem vai ter que trabalhar, fazer, buscar, para então o homem ir até Deus, para então ser salvo. Nas igrejas evangélicas, hoje aqui no Brasil, a grande parte, elas são arminianas. O que significa isso? Significa que também precisa de se fazer obras para serem salvos. Essa é a visão de salvação deles. Que Deus, ele vai até quase o homem, mas o homem tem que estender o braço para Deus e ajudar Deus em alguma coisa. Praticamente todas as igrejas evangélicas, ditas evangélicas, são arminianas. É por isso que nós não somos arminianos, nós somos calvinistas. Porque o calvinismo é um levantamento contra essa doutrina. Para falar, não, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos somente por meio de Cristo. É isso que é, de um modo simplificado, o calvinismo. É Deus quem opera a salvação no coração do homem. Então, essa é a visão de salvação que nós temos nas religiões. E o apóstolo Paulo, ele de uma forma bem clara para nós, ele diz que qualquer um que tentar acrescentar algo à obra de Cristo, ele será considerado um falso irmão, um falso cristão. E no versículo 5 ele diz assim, nós lemos, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos. Ou seja, Paulo ele não abriu mão da verdade. Aqueles homens queriam impor sobre eles isso. Vocês precisam de fazer a obra, precisam de praticar a obra de Moisés, vocês precisam de circuncidar, guardar o sábado, dietas alimentares de Israel, celebração do sábado. Paulo fala, por nenhum momento nós abrimos mão da verdade do Evangelho, e essa verdade, ela então vai permanecer entre vocês. Com relação a esse versículo, Lutero diz assim, a verdade do Evangelho é que é a nossa justiça, e ela procede apenas da fé, sem as obras da lei. O ensino de que nós somos justificados pela fé e pelas obras é uma falsificação do Evangelho. Nós, como cristãos, nós devemos permanecer na fé, somente em Cristo para nós sermos salvos. Também no livro da Concórdia, que é a confissão de fé luterana, diz assim, sobre esse versículo, nada há que ceder nisso, isto sim, confessar claramente
e sofrer em consequência o que Deus manda e permite aos inimigos de sua palavra. Aqui nessa confissão eles dizem que eles não cederiam em nenhum ponto a respeito da salvação somente por Cristo. E que eles confessariam isso claramente para todas as pessoas. E naquela época, confessar a salvação somente por Cristo era se levantar contra a Igreja Católica Romana, porque eles pregavam salvação por obras, indulgências, pagamentos, entre outras milhares de coisas que eles acrescentaram a Cristo. E ao se posicionarem somente a fé em Cristo, eles o que? Compraram briga com o mundo inteiro. E da mesma forma nós devemos nos posicionar claramente a respeito da nossa fé. E não abrir mão da nossa fé por nada. Mesmo que isso possa nos ocorrer perseguições dos inimigos da palavra de Deus. Continuando, no versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, os apóstolos, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então, quando o apóstolo Paulo ele foi até os apóstolos, Pedro, João, Tiago, e ao ele falar e expor o evangelho que ele estava pregando, ele fala, olha, não tiveram que acrescentar nada. O que ele estava pregando e ensinando estava em total acordo com o que a igreja pensava, com o que os líderes pensavam, a ponto de não terem que acrescentar nada ao que ele estava pregando. E ele deixa bem claro que Deus ele não vê a aparência. Não é porque eram apóstolos. O que vale é o que Deus determina. Então, muitas vezes, as pessoas elas se dobram aos líderes quando os líderes erram, sem ao menos questionar os seus erros. O apóstolo Paulo falou que não. Pelo contrário. O que vale é o que as Escrituras dizem, e ele, ao expor o Evangelho, a qual Deus tinha mostrado, Cristo tinha revelado para ele, eles viram que eles estavam anunciando o mesmo Evangelho. No versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, Pedro e João, que eram reputados colunas, eles me estenderam a mim. Ou seja, a destra de comunhão, eles apertaram a mão uns dos outros, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão, para os judeus, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também me esforcei por fazer. Então nós vemos aqui que a igreja, a pregação do evangelho, ela estava em um total acordo, eles estavam em comunhão. Quando o apóstolo Paulo ele expõe o que pregava para os outros apóstolos, nós vemos que eles deram a destra de comunhão, ou seja, aceitaram, como irmão, como um apóstolo, como a autoridade. Até então, porque muitos estavam questionando a autoridade do apostolado de Paulo. E ao receber essa destra, confirma que ele foi aceito como apóstolo de Cristo pelos outros apóstolos. E eles então recomendaram o quê? Que ele não se lembrasse, conforme ele ia anunciando aos outros povos, que ele se lembrasse dos mais pobres. E o que Paulo fez? Ele diversas vezes, ele pegou e arrecadou dinheiro para levar para esses irmãos mais pobres lá da Judéia como exemplo. No versículo 11 agora. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio e Antioquia, irmãos, foi o primeiro lugar mencionado
no livro de Atos, onde os cristãos judeus pregaram o evangelho para os gentios. Então foi a primeira igreja a reunir tanto cristãos judeus como gentios. Então lá na igreja de Antioquia, haviam tanto os cristãos judeus como cristãos gentios, gregos. E o que aconteceu? Quando, porém, Pedro foi lá em Antioquia, nessa igreja que tinha judeus e que tinha gentios, gregos, resisti-lhe face a face, porque ele se tornou repreensível. Com efeito, ele vai explicar agora ao apóstolo Paulo o que estava acontecendo. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que eram os judeus, o apóstolo Pedro, ele comia com os gentios, se relacionava bem com os gentios. Quando, porém, chegaram os judeus, ele se afastou e, por fim, veio a se apartar, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus que estavam lá na igreja, eles também dissimularam, fizeram uma falsa aparência com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. O que estava acontecendo? Havia lá a igreja, formada por judeus e gentios. E o apóstolo Pedro, ele chega lá nessa igreja, e ele passa a ter uma comunhão normal com todas as pessoas. Ele come com os gentios, come com os judeus, se senta com todos, se relaciona com todos. E ele está lá. Mas quando chegaram os judaizantes, vindo lá, o que aconteceu? Ele começou a se apartar dos gentios. Porque os gentios não eram circuncidados, não obedeciam à lei da circuncisão. Então ele começou a se afastar, devagarzinho, e deixando aqueles irmãos que eram gregos para ficar somente com os judeus. E o apóstolo Paulo observou isso, a hipocrisia de Pedro ao fazer isso. Porque Pedro, ele acreditava na salvação somente por fé. Mas no andar da carruagem, ao passar do tempo, ele começou novamente a voltar atrás. Ele começou agora a deixar os gentios e começou a ir para os judeus, com medo dos judeus o abandonarem. Olha a importância, meu irmão, de nós permanecermos firmes na salvação somente por meio da fé em Jesus Cristo. Até o apóstolo Pedro começou a ceder nesse ponto. Olha como o homem, ele é fraco. Como que se Deus não operar em nós, o Espírito Santo não mostrar em nós, logo nós voltaremos a tentarmos nos salvar pelas obras. Se nós nos afastarmos de Cristo, nós vamos então tentarmos nos salvar pelos nossos méritos, pela nossa moralidade. Vamos tentar fazermos algo para Deus nos aceitar, como se nós pudéssemos, como se nós merecêssemos a salvação por nós mesmos. É importante nós sabermos que todos nós somos pecadores e nenhum de nós poderemos nos salvar pelos nossos méritos. Ou nós confiaremos totalmente em Cristo, ou nós não seremos salvos. Não há nada que nós possamos fazer para merecermos a salvação. É isso que nós precisamos de entender. Muitas vezes o cristão ele começa caminhando bem, mas depois ele começa a se voltar pelas obras, porque crer somente em Jesus parece muito pouco. Só crer em Jesus eu vou para o céu? Só isso? Não, eu preciso de fazer alguma coisa a mais. E é nesse momento em que a pessoa, ela de vez ir até a cruz, ela começa a se afastar da cruz de Cristo. Porque ela começa a confiar em si mesmo para ser salvo. Martinho Lutero diz que nós precisamos de ouvir a mensagem do Evangelho todos os dias. Porque todos os dias nós nos esquecemos do Evangelho. Se você não lembrar do Evangelho, que você é pecador e que não há nada que você possa fazer para ser salvo, se você não se lembrar disso e confiar somente em Cristo, você não será salvo. Paulo então, ele vai falar isso cara a cara para Pedro. Pedro, o que está
acontecendo? Que hipocrisia é essa? Você crê em algo, mas na hora da prática você está fazendo outra coisa. Muitas vezes somos nós. A mesma coisa. Falamos sobre salvação somente por Cristo, mas em todo momento queremos ajudar a Cristo a nos salvar. Em todo momento estamos nos voltando às nossas obras. Em todo momento estamos falando, nossa, eu preciso de fazer algo, então eu não vou ser salvo. Nossa, eu preciso de melhorar isso, então eu não vou para o céu. De vez nós falarmos Cristo, é só o Senhor que vai conseguir fazer isso em mim. É só o Senhor que pode me salvar. E nós nos entregarmos somente a Cristo. Todos aqueles que tentarem se salvar pelas suas obras falharão no final. Ou você vai confiar na suficiência de Cristo, está tudo consumado, ou nós entraremos, como aqui diz, na maldição da lei. Se quer cumprir algo, então que cumpra tudo e de modo perfeito. E é um momento que nós não vamos conseguir. Então Paulo ele vai falar isso para Pedro. Por que ele estava fazendo isso? Versículo 14. Não era só Pedro, né? Nós vemos aqui no versículo 13 que os demais judeus que estavam lá começaram a fazer isso, a hipocrisia, e até o próprio Barnabé, que era aquele que era o companheiro do apóstolo Paulo. Todos eles estavam se deixando se levar por essa falsa aparência, essa dissimulação. No versículo 14, quando porém, olha o que o apóstolo Paulo fala, quando porém eu vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que então você está obrigando os gentios a viverem como judeus? Olha que forte. Quando o apóstolo Paulo viu que o negócio estava errado, né, aquela história, não julga, né, deixa cada um fazer do jeito que quer, cada um crê do jeito que quer. Não. Quando Paulo vê que estava fazendo errado, ele chega na cara de Pedro e fala, que história é essa? Como assim? Quando eles não estavam procedindo da forma correta, segundo a verdade do Evangelho. Então nós vemos que o Evangelho ele tem uma verdade. E quando eles não estavam seguindo conforme a verdade do Evangelho, o apóstolo Paulo foi até eles e falou na cara deles. Olha, vocês estão fazendo errado. Vocês estão cometendo erro. Vocês estão pecando. Porque não é isso o que o Evangelho ensina. E é isso que a igreja deve fazer. Nós devemos defender a verdade do Evangelho. É o que fala lá em Filipenses. Para isso que eu fui posto para defender o Evangelho. Não, mas vai desagradar todo mundo. Não tem problema. Que desagrada todo mundo. Mas a verdade ela não pode ser alterada. A verdade ela não pode ser manipulada. A verdade não pode ser mudada. Sim, sim. Não, não. A salvação é somente por meio de Cristo. Somente Cristo foi perfeito. Somente Ele cumpriu todos os requisitos da lei. Somente Ele morreu naquela cruz. Somente Ele foi aceito pelo Pai, porque Ele foi o único que ressuscitou dos mortos. E somente o sacrifício dele pode nos salvar. O resto é resto. Então Paulo ele fala na frente deles que eles não estavam procedendo da maneira correta ao Evangelho. E ele fala, sendo tu judeu, vives como gentios, e não como judeu. E por que obriga então os gentios a viverem como judeu? Por quê? Porque o apóstolo Pedro, ele acreditava na salvação somente por fé. E por que agora ele está obrigando os outros a serem como judeus? A serem salvos pela circuncisão, pela obra da lei. Versículo 15. Nós, judeus por natureza, e não pecadores, não como aqueles que não têm a lei. Nós temos a lei por natureza.
Versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem, ele não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Pois pelas obras da lei, ninguém será justificado. O homem, irmãos, ele é justificado somente por meio da fé. Nós seremos salvos somente por meio da fé, e mais nada a acrescentar à nossa salvação. A justificação é uma declaração judicial de inocência para pessoas culpadas. Ele diz que quando nós cremos em Cristo, nós então somos declarados inocentes, judicialmente, ao tribunal de Deus. A única forma do homem ser salvo é por meio da fé em Jesus Cristo. Qualquer acréscimo à obra de Cristo, qualquer coisa que nós tentamos fazer para merecer a salvação, isso não nos trará salvação, pelo contrário, nos afastará da cruz de Cristo. Nós precisamos de confiar somente na cruz de Cristo. Você precisa de confiar somente em Cristo para você ser salvo. Não confie em seu coração, não confie em suas obras, não confie em seus méritos, não confie em si mesmo, mas confie somente em Cristo, porque somente Ele pode salvar cada um de nós dos nossos pecados. Somente Ele pode nos conduzir ao céu. É o que diz lá em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim, diz Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único. E o apóstolo Paulo, então, vai dizer isso claramente para aqueles irmãos, porque eles estavam tentando confiar nas obras da lei. Mas pelas obras da lei, ninguém será justificado, ninguém será absolvido, ninguém será perdoado. Onde tem estado o nosso coração? Em quem nós temos confiado para irmos para o céu? Quantas vezes você tem buscado mérito em suas obras? Quantas vezes você tem olhado para você mesmo e falado, eu não mereço, eu não consigo, eu preciso de melhorar para ser salvo? É o que a maior parte das pessoas entendem, que para elas irem para o céu, elas precisam de melhorar a sua vida. Então, depois de melhorarem, depois de praticarem um monte de atos e religiosidade, então elas vão achar que merecem o céu. Mas essa visão é uma visão errada do Evangelho. A Bíblia diz que ninguém merece nada, que todos são pecadores, que não há um justo sequer, que não há quem faça o bem, que todos pecaram. E quando a palavra lei diz para nós, diz para que todos se calem, todos sejam culpados diante da lei de Deus. Isso mostra para todos nós, irmãos, que nós devemos confiar somente em Cristo para sermos salvos. A placa da igreja, a religião, até os próprios homens. Como diz o próprio apóstolo Paulo, uns confiavam em Apolo, uns falavam, não, eu sou de Apolo, um de Paulo, um de... Não, nós somos de Cristo. Somente Cristo pode nos salvar. Nós vemos aqui que até o próprio apóstolo Pedro tem as suas falhas, tem as suas quedas, os seus pecados. Não há nenhum justo sequer. Até mesmo ele, em certo momento, começou a tirar os olhos do próprio Cristo e começou a confiar mais na lei, mais nas obras, mais no que as pessoas vão achar, vão falar, vão pensar, do que em próprio Cristo. Não tire os olhos de Cristo. Não tire o teu coração da cruz de Cristo. Continue confiando em Cristo até o fim. Isso parece até fácil, mas é muito difícil. Porque nós vamos depender totalmente dele para sermos salvos. Dependemos totalmente de outro para sermos salvos e não de nós mesmos. No versículo 17.
Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. O que está falando aqui? Então, se nós, para aqueles homens que estavam exigindo a circuncisão para a salvação, Paulo diz assim: então, se nós buscarmos sermos salvos somente por Cristo, nós então estamos sendo achados pecadores, porque essa é a visão deles. Se eles não se circuncidarem, não obedecerem à lei, são pecadores. Então, se nós apenas confiarmos somente em Cristo, então nós nos tornamos pecadores? Então, se nós nos tornamos pecadores, então Cristo, Ele é ministro do pecado? Porque Ele diz que nós devemos confiar somente na obra dEle e não na nossa? Paulo diz, claro que não. Versículo 18. Pois se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Paulo está falando, olha, se eu tornar a viver pelas obras da lei, aquele que um dia recebeu a salvação por meio da graça, eu voltar a querer obedecer a lei para ser salvo, eu vou então me edificar novamente, eu vou me constituir o que é um transgressor. Eu me torno novamente um pecador, porque eu estou tentando me salvar pelas minhas obras, e pelas obras nós não conseguiremos nos salvar. Então Paulo fala, se vocês deixarem a salvação pela graça, pela fé, e tentarem novamente se salvarem pelos seus méritos, pela sua moralidade, pelas suas boas obras, você vai novamente se constituir um transgressor da lei, porque você não vai conseguir cumprir a lei com perfeição, e você então será julgado pela lei e condenado pela lei. Isso é muito forte. Porque muitos tentam se salvar pelas obras, pelos méritos, e não por Cristo. Tentamos fazer algo para agradar a Deus. E então, olha, Deus, você está vendo que eu estou orando, que eu estou indo na igreja, que eu estou fazendo coisas boas, que eu estou dando a minha oferta, a minha cesta básica, que eu estou fazendo um monte de coisas boas, Deus, o Senhor está vendo. É por isso, ó Deus, que o Senhor vai me levar para o céu. Então, quando assim a pessoa faz, ela está novamente se tornando um transgressor da lei. Porque nós devemos confiar somente em Cristo para a nossa salvação. Versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Então Paulo diz, para a lei, ele morreu para a lei, para viver para Deus. Ele diz que ele está agora crucificado com Cristo. Aqueles que confiam em Cristo para a sua salvação, eles foram crucificados espiritualmente com Cristo. Aqueles que confiam em Cristo, eles morreram com Cristo na cruz espiritualmente. Da mesma sorte, como Cristo ressuscitou dos mortos, aqueles que confiam somente em Cristo, ressuscitarão também dos mortos no último dia. Somente aqueles. É por isso que a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, a qual Cristo é o nosso cabeça. Nós, sendo o corpo de Cristo, na cruz, nós morremos com Cristo. E o nosso pecado então foi condenado em Cristo. Na ressurreição, nós também então seremos ressuscitados dos mortos para a vida eterna. E tudo isso aconteceu por causa do quê? Das tuas obras?
ou por causa do mérito de Cristo? Você irá para o céu porque você é uma pessoa boa? Porque você tem uma moral elevada na sociedade? Ou porque Cristo te salvou? Versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive. Você vê que Paulo ele vai exaltar Cristo do começo ao fim. Ele não exalta mais ninguém. Não exalta homens. Não exalta pessoas. Não exalta líderes. Ele exalta Cristo. Já não sou eu quem vive, mas agora Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé, não pelas obras, mas pela fé no Filho de Deus, que me amou. Ele me amou primeiro, e assim mesmo se entregou por mim. Aqui acaba, meu irmão, totalmente com o mérito humano. Foi Ele que nos amou, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele então vai até nós, Ele nos ama, Ele nos atrai com laços de amor, Ele nos dá vida por meio do seu Espírito Santo. A obra é totalmente dele, não é nossa. Somente Ele é exaltado, somente o culto é para Ele, somente Ele merece honra e glória, nós não merecemos nada. Porque na salvação não há obra nossa. É por isso que nós rejeitamos o arminianismo. Porque nós cremos que a salvação é totalmente por meio de Cristo. E não há mão dos homens na salvação. O que você fez para ser salvo? Nada. Foi Ele, como aqui diz, foi Ele quem te amou. Não foi você que amou a Cristo. Foi Ele quem te amou primeiro. Nós só conseguimos amar a Cristo porque Ele primeiro nos amou. É o que diz em 1 João. Foi porque Ele veio até nós. Foi porque Ele nos convenceu dos nossos pecados, da justiça de Cristo e do juízo final. Foi Ele que moveu, que nos deu um novo coração. Foi Ele que mudou os nossos pensamentos. Foi Ele que mudou os nossos caminhos. Foi Ele que mudou a nossa vida. Foi Ele que fez tudo em nós. É por isso que a Bíblia diz: toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Cristo. Ele nos amou e Ele a si mesmo se entregou por nós. Versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, é mediante as obras, segue-se que Cristo morreu em vão. Olha que forte. Se você confiar em suas obras para ir para o céu, a cruz de Cristo nada valeu para nós. Como Paul Washer diz, Cristo é tudo o que nós temos. Richard Baxter, o puritano, diz: se tivermos pregado Cristo ao nosso povo, teremos pregado tudo a eles. O que você precisa? Somente Cristo. Os 5 solas da reforma. Ser salvo somente pela fé. Ser salvo somente pela graça de Deus. E é isso o que o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar nessa carta. Depois você pode estar meditando novamente nesse capítulo. Mas vai falar sobre isso. Sobre a salvação nossa por meio de Cristo. Ninguém se sobressai na igreja. Porque nós só temos um cabeça na igreja, que é Cristo. Ninguém é maior que o outro. Eu não sou maior do que vocês, vocês não são maior que mim, que eu, nem que qualquer outro pastor, nem apóstolo, nem nada. Porque Cristo é o cabeça de tudo, o resto é tudo corpo. Não existe uma pessoa mais espiritualizada que a outra. Porque é o mesmo Espírito que age na minha vida, na vida do irmão, age também na sua vida. É o mesmo Espírito. Nenhum de nós merecemos nada e somos melhores que os outros. Nós somos todos pecadores. E todos nós só podemos então sermos salvos por meio da cruz de Cristo. Nessa noite, eu te convido você a renunciar ao seu eu, a renunciar às suas obras,
a renunciar aos seus pensamentos de bondade e moralidade e confiar somente na cruz de Cristo. Porque somente aqueles que confiarem em Cristo serão aqueles que serão salvos eternamente dos seus pecados. Amém? Vamos orar nesse momento.